Hezbollah, grupo que atua no sul do Líbano, realiza fortes ataques contra Israel, deixando algumas cidades incendiadas em 19 pontos diferentes. Enquanto isso, Israel realiza novos ataques a mais um campo de refugiados em Gaza, além da região de Jabalia, que hoje já conta, pessoal, com mais de 50 mortos e 100 feridos, também ao campo de Bureij. Inclusive, isso vem gerando grandes críticas da comunidade internacional, como, por exemplo, a ONU, que fala em possibilidade de crime de guerra, mas também a OTAN e a própria União Europeia. Alguns países latino-americanos, como Colômbia, Bolívia, que rompeu relações diplomáticas, o Chile e a própria Argentina, também mostraram certas condenações à postura israelense. Além disso, pessoal, a gente teve também o Biden se pronunciando favorável a uma pausa humanitária, a um cessar-fogo, dando a entender que está sendo contra a atual postura israelense em Gaza, mas Israel anuncia uma grande vitória, inclusive assim, há pouquíssimo tempo, tá? Notícia fresquinha aqui para vocês. Eles conseguiram finalmente cercar a cidade de Gaza, a maior cidade da faixa de Gaza, que conta com cerca de 700 mil habitantes. Dali para lá, vai ser uma captura e um cerco total ao Hamas. Notícias importantes também, galera, relacionados a Israel, que vem tentando mudar um pouco a sua imagem perante a comunidade internacional e convoca em vários consulados, inclusive aqui no Brasil, os jornalistas locais para apresentar algumas imagens do que é a realidade do conflito, para que eles desconfiem das informações repassadas pelo Hamas e também vejam alguns vídeos e imagens que, segundo Israel, comprovam que, na verdade, Israel só está se defendendo. Vale lembrar, pessoal, que, inclusive, o próprio cônsul israelense falou que o Brasil não teve uma postura construtiva enquanto presidente da ONU. Nesse momento, a China assume a presidência do Conselho de Segurança e alega, junto com a Rússia, que, na verdade, Israel não tem o direito de defesa porque está ocupando um território palestino. E para finalizar, pessoal, saindo um pouco da questão palestina, discutir um pouquinho também sobre a saída do tratado de não testes nucleares por parte da Rússia, o que dá a entender que uma escalada nuclear pode aparecer num futuro próximo. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, para quem não me segue no Instagram, hein, @prof_Ricardo Marcílio, me segue lá, e já sabe, né? Vota em mim no Prêmio Best, conto muito com a sua presença, com a sua ajuda, galera. Isso vai ajudar demais o canal. Tamo junto, tô concorrendo a melhor influenciador da educação 2023, hein? Vota lá em mim, conto com o seu apoio, tá bom? Então, bora lá pro vídeo, pessoal, que tem bastante coisa pra gente discutir. Hoje, na verdade, como isso vem acontecendo sempre, né? Mas talvez hoje tenha sido mais forte que nos dias anteriores, o Hezbollah, que é um grupo que surgiu, galera, a partir da Guerra Civil do Líbano, ou como Israel chama, a Operação Paz na Galileia, quando Israel invade o sul do Líbano para tentar derrubar a OLP, Organização para a Libertação da Palestina, que tinha um dos seus pontos de comando ali no sul do Líbano, surge um grupo de resistência a essa ofensiva israelense, chamada de Hezbollah. Desde então, esse grupo atua não só como um grupo que prega a destruição de Israel, mas também, pessoal, tem o seu braço armado, a sua base política, tem membros do parlamento do Líbano e anunciou, né, que junto com o Hamas vai tentar pregar também a destruição do Estado de Israel. Alguns ataques um pouco mais tímidos vêm acontecendo. Propaguei para vocês ontem que o Hezbollah anunciou que, por enquanto, o Hamas está dando conta. Caso deixe de dar conta, aí sim o Hezbollah vai defender o Hamas. Eu, particularmente, achei meio desculpinha, tá? Eles falam que eles não querem envolver o Líbano no conflito, que isso é do Hezbollah com Israel e não do Líbano com Israel. Mas hoje eles fizeram alguns ataques, inclusive nas proximidades das fazendas Shiba, que é uma região disputada historicamente por Líbano e Israel. Segundo a mídia israelense, foram ataques em 19 pontos diferentes, inclusive causando alguns incêndios em áreas habitadas também por civis. Hoje a gente teve também, pessoal, por parte de Israel, com certeza, né, já revidou inclusive esses ataques. Hoje a gente teve também Israel anunciando um ataque a mais um campo de refugiados. Aconteceu o ataque em Jabalia, que trouxe, pessoal, os números eles são um pouco imprecisos, tá? Mas vamos colocar no mínimo 50 mortos e pelo menos 100 feridos, sendo que no total já contou com 9 mil palestinos que foram mortos pelo Estado de Israel. Além disso, a gente teve mais um ataque hoje ao campo de Bureij.
Para quem não sabe, professor, como assim? Um campo de refugiados na faixa de Gaza? Como assim? Depois das várias guerras que aconteceram, né? A guerra da formação de Israel, a guerra do Suez, que não é exatamente entre Palestina e Israel, mas está dentro da conjuntura ali, a guerra dos 6 dias, a guerra do Yom Kippur, Israel conseguiu avançar bastante a área que pertence ao Estado de Israel, tirando o território que pertencia aos árabes. Algumas pessoas que viviam no que hoje é o Estado de Israel tiveram que sair ali das suas posições e montaram os chamados campos de refugiados, seja na Cisjordânia, seja na faixa de Gaza. O campo de Jabalia, pessoal, é o maior da faixa de Gaza, mas existem, claro, outros campos. Esse ataque que aconteceu, pessoal, trouxe menos mortes, mas ainda assim bastante significativo. E esses ataques que vêm acontecendo, que inclusive são áreas de civis, vem gerando uma grande comoção da comunidade internacional. E entenda, pessoal, não necessariamente em apoio ao Hamas, né? Claro, quando a gente pega Irã, até a Turquia, meio inesperado, mas a Turquia também deu declarações favoráveis ao Hamas, a Síria, o Hezbollah, a Jihad Islâmica, aí beleza. Mas beleza assim, né? Eles afirmam que apoiam o Hamas. Mas quando a gente fala, pessoal, por exemplo, de Egito, de Jordânia, de Argentina, são países ou organizações que não necessariamente apoiam o Hamas, mas são contra a atual atitude israelense. Por exemplo, a gente teve declarações do Antônio Guterres, que é o grande representante da ONU, secretário-geral, que anunciou que está consternado com a postura israelense de atacar um campo de refugiados, mesmo que tenha, por exemplo, segundo Israel, dado conta de matar o Ebrahim Biari, que é um dos grandes líderes que, inclusive, preconizou, né, que deu a ideia ali, que liderou o movimento da ofensiva do Hamas contra Israel, que matou também cerca de 1.400 civis, além dos reféns, dos militares, enfim, de Israel. Então ele falou que está consternado e que, inclusive, está se investigando se Israel pode ou não ter cometido um crime de guerra. A gente tem, por exemplo, o Stoltenberg, que é a grande liderança da OTAN, anunciando, pessoal, que ele condena o ataque do Hamas, mas que a resposta deve ser dentro dos direitos internacionais. O próprio Joseph Borrell, por exemplo, que é o representante da União Europeia, falou coisas muito parecidas. Falou que condena as atitudes do Hamas, mas espera que Israel haja de acordo com os princípios da legislação internacional. Ah, professor, mas o Hamas não agiu. Sim, por isso que o Hamas é um grupo terror, taranã, e Israel é um Estado, né? Que é reconhecido internacionalmente, pratica comércio e coisa que o valha. A faixa de Gaza não é reconhecido como um Estado palestino pela maioria esmagadora dos países, porque tem o Hamas como governo local, que não é reconhecido internacionalmente, entende? Então a gente está falando de maçãs e bananas, né? Um é um grupo terror, enfim, e outro é um Estado reconhecido internacionalmente. Inclusive, pessoal, pegando um pouco de surpresa também a comunidade internacional, a gente teve declarações tanto da Rússia quanto da China partindo da mesma premissa. Olha, a gente entende, né, que as atitudes do Hamas foram demasiadas, tal. Se bem que, lembrando, tá, lideranças do Hamas se reuniram com Lavrov, que é o ministro das Relações Exteriores da Rússia. Isso no passado recente, semana passada. Mas a China, por exemplo, ela se pronunciou e falou que Israel não tem o direito de defesa porque tudo o que está sendo feito é em terra que foi ocupada pelos judeus. Ou seja, talvez a China não se expressou muito bem nesse sentido, né? Mas talvez tudo que fuja do que foi a divisão da ONU lá em 1947 para a consequente formação do Estado de Israel em 1948, tudo que foi expandido, seja na Guerra de Formação de Israel, seja na Guerra dos 6 dias, são áreas de ocupação israelense que fogem da legislação internacional segundo a China. Por isso, Israel não teria o direito de defesa. Ou seja, um discurso bem forte contra Israel. A gente teve também, pessoal, por exemplo, né? O Chile, a Colômbia, que eu falei para vocês, convocaram os embaixadores e a Bolívia que rompeu relações comerciais. Hoje, a Argentina também se pronunciou e anunciou que Israel não tem o direito de tomar essas medidas. A Jordânia também convocou os embaixadores, e aí uma notícia um pouco dúbia, vou trazer para vocês, mas sabendo que, né, pode não ser exatamente verdade, porque eu vi já como se fosse fake news essa notícia. O Bahrein é um dos países que lá em 2020 fechou os acordos de Abraão. Mídias sérias brasileiras, inclusive, colocaram, pessoal, que o Bahrein ele mudou sua postura em relação a Israel, proibiu rotas aéreas no Bahrein e rompeu relações diplomáticas. Também vi outras mídias sérias internacionais
dando a entender, pessoal, que na verdade o Bahrein não mudou em nada a sua relação diplomática com Israel, embora teça críticas à maneira como Israel vem se comportando. Professor, o que é exatamente verdade? De novo, tá? Vou fazer mais apurações, trago no vídeo de amanhã para vocês. Por enquanto, talvez isso seja verdade. Então vocês percebem, pessoal, que mesmo os países mais neutros vêm criticando a postura israelense. E isso pode ser muito maléfico no futuro para Israel, porque Israel vinha numa tentativa de aproximação com a Arábia Saudita, com o Bahrein, com os Emirados Árabes, com Marrocos, com uma série de países árabes ou países islâmicos na região do Oriente Médio. E para eles, ser reconhecido, pessoal, é essencial para que tenham que se preocupar menos com futuras agressões da Síria, do Líbano, da Jordânia, do Iraque, e por aí vai, tá? Então isso pode dar grandes prejuízos, não agora, mas em médio prazo para o Estado israelense. Inclusive o próprio Biden, quando ele foi lembrando que o Biden está no período pré-eleitoral, né? Isso é bem importante. Ele foi perguntado, na verdade foi confrontado. Ele estava ali numa campanha em Minnesota e foi perguntado se a postura israelense, se ele concordava com o genocídio, enfim, né? Foi a pergunta que fizeram, que estava sendo cometido na faixa de Gaza. Ele falou que ficou meio assim, né, meio estranho. Assim, ó, por mim, eu não concordo. Por mim, tinha que fazer uma pausa humanitária para que os estrangeiros saíssem daquelas posições e também conseguisse chegar ajuda humanitária para a faixa de Gaza. Perceba, pessoal, que em nenhum momento a discussão de tirar os civis da faixa de Gaza, inclusive pontos que vêm sendo atacados por Israel. Isso nem passa pela cabeça, tá? São os estrangeiros e só. E chegar algum tipo de ajuda humanitária para a região de Gaza. Nossa, professor, mas por que isso vem acontecendo, né? Eu diria porque o Biden ele está meio que numa corda bamba. Vou dar um exemplo. Alguns analistas políticos estão desconfiando, pessoal, que ele pode estar perdendo, por exemplo, o estado de Michigan. Para quem não sabe, o estado de Michigan é conhecido como um swing state, né? Às vezes vota nos republicanos, às vezes nos democratas, e nas últimas eleições o Biden ganhou. É um estado que conta hoje com 10 milhões de habitantes, sendo que 310 mil são islâmicos. Desses, 2/3 votaram no Biden, e o Biden venceu só por 154 mil votos. Se ele ficar dando declarações muito pró-Israel, isso pode fazer com que os islâmicos que ali estão posicionados, geralmente mais contrários à postura israelense, mudem o seu voto em favor de um republicano. Ou seja, ele perde o estado inteiro por conta da sua postura. Entende a problemática? E, de novo, né, momento pré-eleitoral, o presidente vai querer falar ou que o mundo tá, ou que os eleitores, né, estão preocupados em escutar, principalmente nesses estados mais estratégicos, esses estados que constantemente viram de republicano para democrata. Não acho, tá? Então, de fato, ele fez cobranças falando que ele quer uma pausa humanitária. Isso quer dizer que ele não concorda, pelo menos na fala, com a postura que Israel vem adotando no momento. Será que isso foi mais para os eleitores ou será que realmente é uma postura oficial dos Estados Unidos? Lembrando que os americanos estão anunciando, inclusive, a possibilidade de, no futuro, fazer uma coalizão Israel e Estados Unidos para aniquilar o Hamas, e existem 2 porta-aviões e militares que foram posicionados ali no Mediterrâneo para uma eventual ajuda a Israel, no caso de uma agressão do Líbano, da Síria, do Iraque, até mesmo do Irã, enfim, né? De outros países ali posicionados. Na minha concepção, foi muito mais curso eleitoral. E você acha que o Biden, de fato, ele pensa numa pausa humanitária para proteção ali dos palestinos? Sei não, hein? Para finalizar, pessoal, falar um pouquinho também sobre a questão de Israel, que anunciou uma vitória super relevante para eles, que foi conseguir finalmente fazer o cerco em Gaza. Eles anunciaram que conseguiram furar os bloqueios do Hamas vindos do norte, e também vou colocar um mapinha aí para vocês, eles bloquearam o sul. Então hoje a faixa de Gaza, né, que existem várias cidades, a maior das cidades chama-se Cidade de Gaza, que conta com mais ou menos 700 mil habitantes e que estima-se que existam várias lideranças do Hamas ali posicionadas. Hoje só sai da Cidade de Gaza quem tiver autorização do Estado de Israel. Ou seja, Israel pode ir fechando o cerco para ir combatendo lideranças do Hamas e aniquilar aquelas posições na maior cidade da faixa de Gaza. O exército israelense, pessoal, divulgou isso como uma grande vitória de Israel. Inclusive, eles anunciaram, né, que tudo que eles estão fazendo é atacando postos avançados, quartéis, posições de lançamento de mísseis e infraestrutura do Hamas. Quem falou isso foi o Daniel Hagari, que é o porta-voz das forças israelenses.
ou seja, uma vitória talvez até mais rápida do que se esperava. Lembrando que agora é o momento da confusão, né? Porque agora vai ser guerrilha urbana numa cidade que está repleta de túneis e com o Hamas sendo especialista em guerrilha urbana. Como eu falo, pessoal, o Hamas pode ganhar? Não, mas pode dificultar muito a vida dos israelenses. O próprio Benjamin Netanyahu admite que será uma guerra difícil e longa contra o Hamas. A gente teve também, pessoal, hoje Israel chamando e convocando uma série de jornalistas pelo mundo, inclusive aqui em São Paulo, mas também em Paris e tal, para o seu consulado. E começou a exibir vídeos e fotos das barbaridades que o Hamas fez contra as tropas israelenses, contra civis israelenses. Não vou nem falar aqui, galera, porque o YouTube não gosta muito dessas coisas e também nem sei se todo mundo aqui que está assistindo quer saber, né? Pô, mas você pesquisa aí pelas mídias, você vai ver qual é o conteúdo dos vídeos. Coisas assim, galera, atrocidades gigantescas, tá? Para quê? Para convencer a comunidade internacional que mesmo com as atitudes em Jabalia, que trouxe a morte de vários civis, inclusive dos civis que foram mortos, mais de 70% são mulheres e crianças, segundo informações da Palestina, né? do Hamas, para convencer o mundo que Israel não está errado, apesar da sua postura agressiva. Inclusive, quando foi confrontado, né, sobre o cônsul israelense sobre as atitudes de Israel, ele falou, poxa, mas quais são as fontes de informações que vocês estão se baseando? Hoje, a Palestina falou em 9 mil mortos. Quem divulgou esses números? O Hamas? Vocês acreditam exatamente no Hamas? Entende? E falou, inclusive, que os presidentes sul-americanos, que nem eu falei, né? Argentina, Colômbia, Chile, Bolívia, até mesmo o Brasil. O Lula, pessoal, já chegou a falar em Genô, tananã, né? Contra a população palestina. Segundo ele, estão mal informados. Inclusive, o cônsul teceu críticas ao Brasil, falando que o Brasil não conseguiu se posicionar bem enquanto presidente do Conselho de Segurança da ONU. Lembrando que o Brasil ele fez uma proposta que teve a votação ali pelos 15 membros, 12 votaram sim pela proposta brasileira, 2 se abstiveram, Reino Unido e Rússia, e 1 vetou, que foi justamente os Estados Unidos, porque na transcrição brasileira, embora falasse que o Hamas é sim um grupo terror, enfim, né, não falava do direito de defesa israelense. Então Israel falou que o Brasil não conseguiu ser uma importante liderança. Se Israel não gostou da liderança brasileira, pelas atitudes que a China vem tomando e pelas declarações, eu acho que vai gostar menos ainda da China, que agora, em novembro, assume a cadeira da presidência do Conselho de Segurança da ONU. A China vem tomando uma atitude muito mais belicista em relação a Israel do que propriamente o Estado brasileiro. E para finalizar, pessoal, notícia importante também relacionado à Rússia. A Rússia, ela anunciou hoje, já vinha, na verdade já tinha divulgado algumas que iria fazer isso, né? Mas anunciou hoje o que deixa o Tratado Global que proíbe testes nucleares. Esse tratado ele é de 1996, e embora alguns países tenham assinado, a gente não teve a ratificação por parte de países importantes, como por exemplo Estados Unidos e China. Lembrando também que eles não realizaram testes nucleares. O único país que a gente tem notícias, tá? Que realizou os testes nucleares foi a Coreia do Norte, sendo o último aí em 2017. Testes nucleares, assim, com explosivos, estou falando, tá? Testes com tecnologia nuclear são feitos a todo momento, claro. Mas testes com bombas, né? Com explosivos nucleares. A última vez que os Estados Unidos fez um teste foi lá em 1992 e que a Rússia, ou na época a antiga União Soviética, fez um teste foi em 1990. O Putin saiu desse acordo porque ele alega, pessoal, que não fazia sentido a Rússia continuar, já que nem China nem Estados Unidos ratificaram o acordo, principalmente, claro, os Estados Unidos, mas que isso não muda a postura russa. Ou seja, testes não serão feitos, a não ser que os Estados Unidos também faça testes ali do seu lado. No dia 5 de outubro, recentemente, ele até foi pressionado, porque eu também fazendo exercícios militares no Mar Báltico e tal, e ele falou assim, olha, não sei se está no momento da Rússia realizar os testes nucleares. Então, penso eu, tá, que não acho que a Rússia vá realizar esses testes, mas sair do tratado é meio que mandar uma mensagem para a comunidade internacional que a Rússia está se mexendo nesse sentido. Quase como se fosse uma dissuasão, né? Da mesma maneira que os porta-aviões americanos que estão posicionados no Mediterrâneo não são para ataque, supostamente, se vier atacar, Estados Unidos vai, entendeu? Mesma coisa a Rússia, né? Pô, a gente não vai fazer teste, mas a gente saiu do tratado. Estados Unidos, se você realizar os seus, a gente pode realizar também os nossos testes por aqui.
Beleza, pessoal? Deu para entender os principais acontecimentos? Se vocês curtiram o vídeo, então, ó, já deixa seu like, se inscreve no canal. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.